Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela sua TV Com Brasil e pela TV Grandourados. Nosso abraço a todos os nossos telespectadores da TV Grandourados e nosso abraço a todos os nossos telespectadores da TV Com Brasil, onde você estiver. Nosso abraço muito especial, direto aqui do Mato Grosso do Sul. E lembrando você que será um grande prazer recebê-lo com a sua família aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Região boa para passeio, conhecer a nossa beleza aqui natural, a fauna, a flora do nosso Mato Grosso do Sul, do Pantanal, a região de Bonito, a nossa capital de Campo Grande, nossos campos produtivos. Agora, claro, é uma época do ano em que estamos aí no período da estiagem e é um período desafiador em todo o nosso país, mas é sempre um prazer recebê-lo e você também aproveitar esse tempo conosco aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Hoje eu quero deixar aqui um abraço muito especial aos nossos telespectadores lá do estado do Piauí. Nossa gratidão a você que nos acompanha aí no estado do Piauí. Abraço também aos nossos telespectadores lá do Acre, Rondônia e também do Mato Grosso. Abraço especial para todos vocês, tá bom? Nós hoje vamos falar sobre um tema muito importante, o ministério de Jesus e as bodas de Caná da Galileia. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. O texto que nós vamos ler hoje para você aqui no programa Mato Grosso do Sul é o texto de João, capítulo de número 2, a partir do versículo 1, que diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse que eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou a seus serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Esse texto é maravilhoso, que conta o início do ministério de Jesus. Se você olhar o capítulo 1 de João, você vai encontrar a pregação de João Batista. João Batista é aquela voz que pregava no deserto.
E João introduz o seu evangelho falando que Jesus é o verbo que se fez carne e veio habitar entre nós. Mas o apóstolo João, o evangelista João, no caso aqui, é o mesmo apóstolo João, mas ele não narra aqueles quadros do nascimento de Jesus. Ele dá uma definição de quem é Jesus, o verbo que se fez carne e veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. O evangelista Mateus, o evangelista Lucas já havia registrado este nascimento de Jesus e todo o contexto do nascimento de Jesus. João entra direto dizendo quem é Jesus. Ele é o verbo que se fez carne e veio habitar entre nós, cheio de graça, de verdade. E ele é a luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Enfim, o capítulo 1 de João é essa definição de Jesus, o ministério de João Batista, pregando no deserto. Quando João Batista vê Jesus passando, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois João Batista vai batizar Jesus ali no Rio Jordão. Depois de batizado no Rio Jordão, desce o Espírito Santo sobre ele. Todo o ministério de Jesus é feito no poder do Espírito Santo, e a voz do céu, da parte do Pai, que dizia: este é o meu Filho em quem me comprazo. E aqui é para mostrar no início do Evangelho o trabalho da Trindade, o trabalho unânime da Trindade, o trabalho unido da Trindade neste ministério de Cristo. E alguns discípulos de João Batista começam a seguir a Jesus, entre eles está Filipe, Natanael, e é nesse contexto que João, no capítulo 2, pinta esse quadro maravilhoso do momento que Jesus transformou água em vinho para os convidados de uma festa de casamento. E algumas coisas muito importantes nos são dadas aqui. Primeiro, quando fala assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus, e Jesus também foi convidado com seus discípulos para este casamento. Olha que o ministério de Jesus começa no contexto de um casamento. E aqui nós podemos olhar claramente como que este princípio é tão bem estabelecido na palavra de Deus, do casamento, e como nós vemos Jesus confirmando esta tão preciosa dádiva de Deus, que é o casamento. A Bíblia registra lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, quando Deus criou o homem, Adão, o primeiro homem do planeta, quando criou Eva, a primeira mulher do planeta, e os uniu depois da criação da mulher. Então, vai dizer assim as Escrituras: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A instituição do casamento, a instituição da família como a dádiva de Deus. Nós reafirmamos estes princípios porque nós entendemos que o casamento é uma dádiva de Deus, o casamento é um princípio estabelecido por Deus entre um homem e uma mulher para a felicidade do casal e para a procriação e o desenvolvimento da raça humana sobre a face da terra. E isso é maravilhoso, porque é assim que a humanidade, nesses tantos anos, desde a criação até aqui, só de Cristo até nós já são 2000 anos, e é assim que a humanidade cresceu e se prosperou e proliferou sobre a face da terra, não importando a sua cultura, a sua crença, a sua religião. É este o princípio que Deus estabeleceu para o ser humano em toda a terra. E é este o princípio que tem trazido a raça humana de geração em geração até aqui. Então, Jesus está mostrando aqui com este seu comparecimento ao casamento, a aprovação deste matrimônio no contexto do Novo Testamento, a aprovação desta instituição estabelecida por Deus,
que é a formação da família pela via do casamento. Então, se você me ouve neste momento, valorize o seu casamento. A Bíblia diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então, o leito sem mácula, o leito santificado, o casamento é essa instituição divina para o bem da raça humana e para a proliferação da raça humana sobre a face da terra. Então, Jesus está aqui num casamento em Caná da Galileia. Quando você pega a geografia da terra bíblica, você vai ver que Cafarnaum, a Caná da Galileia, são cidades próximas. Então, Jesus estava ali muito próximo do seu ambiente familiar, que é Nazaré, onde ele cresceu na oficina de José, seu pai, e onde ele cresceu ali na companhia de Maria, sua mãe. E de repente o texto aqui registra que logo numa cidade próxima de Nazaré, chamada Caná da Galileia, ele é convidado para uma festa de casamento, ele e os seus discípulos. E quando fala ele e os seus discípulos, subentende também a sua família, porque Maria, a mãe de Jesus, é registrada aqui neste casamento. Certamente no contexto ali da Galileia, quando alguém ia casar, os vizinhos também se ajuntavam, os convidados se ajuntavam para este momento especial, que é uma festa de casamento. Todo mundo gosta de uma festa no seu casamento. E assim também está acontecendo aqui. Acontece que naquele episódio da festa estava ali Jesus, os seus discípulos, a mãe de Jesus também presente. Enquanto a festa desenrolava, e aqui é bom saber como que acontecia a festa de casamento no contexto judaico, principalmente nesse período de Jesus. A festa durava uma semana, 7 dias. Então, era um período de festa, de comes e bebes, e nesse meio tempo acaba o vinho. Então Maria toma ciência disso e vem até Jesus e diz: eles não têm mais vinho. Era uma vergonha terrível para o noivo, para os pais do noivo, quando numa festa de casamento acabava a comida ou acabava o vinho. Até hoje nós temos maior cuidado quando vamos fazer uma festa, para contar bem os convidados, para medir bem a comida, para que não falte comida, não falta bebida numa festa de casamento, porque seria muito constrangedor para a família que estava dando esta festa, também no contexto deles a mesma coisa. E o vinho ali é sinal da alegria, sinal também da festa que estava sendo dada. E é nesse contexto que Maria procura Jesus, e Jesus vira para ela e fala: mulher, aqui tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Maravilhoso a gente ler esse texto e saber que Jesus tem a hora certa para todas as coisas, inclusive na vida da gente. Quantas vezes ficamos aflitos, afoitos, e Jesus de repente pode virar para você e dizer assim: ainda não é chegada a minha hora. Ah, que Deus nos dê graça para entendermos com paciência o tempo de Deus na nossa própria vida, na nossa própria existência. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já para continuarmos este assunto. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Estamos aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco, pela sua TV Grandourados e pela TV Com Brasil. Meu abraço ao Rubens, a Roseli e a toda a equipe aqui da TV Grandourados. E abraço também a você que nos acompanha, onde você estiver agora. Receba o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa gratidão pela sua audiência. Quero deixar um abraço aqui ao nosso povo mineiro, principalmente lá em Alto Jequitibá, Alto Caparaó, onde tivemos recentemente uma festa tão bonita, tão gostosa. Meu abraço ao reverendo Paulo Martins, da Igreja Presbiteriana de Alto Jequitibá,
e todos os irmãos aí desta igreja, desta cidade, desta região. Abraço especial para todos vocês e linda festa, parabéns. Deus abençoe muito as nossas igrejas aí no contexto do leste de Minas, tá bom? Hoje nós estamos falando sobre as bodas de Caná da Galileia. Se você ligou agora ao seu programa, você está no programa Mato Grosso do Sul em Foco, e estamos hoje falando sobre as bodas de Caná da Galileia, quando Jesus transformou água em vinho. Quando então Jesus fala para sua mãe: não é chegada ainda a minha hora, ela vira para os serventes e diz: fazei tudo o que ele vos disser. Não é chegada a hora, faça o que ele vos disser. Então Jesus mandou que enchesse ali algumas talhas que eram usadas para a purificação. Cada uma delas cabiam 2 ou 3 metretas, segundo as alterações aqui, ou as comparações de números, cerca de 66 litros cada talha. Mandou que enchesse aquelas talhas, e então ficou ali aquelas talhas cheias d'água, e os serventes pegavam água na talha, serviam vinho na sala. E a ponto do mestre sala disser assim, chamaram o noivo e disseram: todos servem primeiro o bom vinho, e quando já estão fartos, o inferior. Por que você serviu o inferior primeiro e o bom vinho depois? Então, com este sinal, Jesus iniciou o seu ministério público a partir da região da Galileia, e os seus discípulos creram nele. Jesus transformou água em vinho. Isso é maravilhoso, porque aponta para nós o poder transformador de Jesus Cristo, não só para transformar água em vinho. Jesus tem transformado não só água em vinho, conforme o registro bíblico, e nós cremos nos milagres de Jesus conforme eles são registrados no Evangelho. Não é nenhum truque, não é nenhuma explicação lógica, racional. A questão é que ele transformou água em vinho. E os serventes testemunham aqui que eles pegavam água lá na talha, na sala, e serviam vinho lá para os convidados. E isso nos mostra que Jesus tem poder de transformar as substâncias. Ele é o Criador dos céus e da terra, foi Ele quem fez a água. Ele sabe perfeitamente como, e Ele tem poder para fazer essa transformação. E não somente transformar água em vinho, mas Ele também transforma corações duros de pedra em coração de carne, coração piedoso, temente ao seu nome. Ele transforma corações incrédulos em corações crentes. É por isso que Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiro do judeu e também do grego. Jesus tem esse poder transformador. É Ele quem transforma o coração humano numa nova criatura. É Ele que dá a oportunidade de você começar uma nova vida. Aliás, só em Cristo, só no Evangelho, que você tem uma chance de começar uma nova vida. Então, se você está aí atribulado, com seu coração triste, sem esperança, cheio de incredulidade no seu coração, incredulidade com este mundo, incredulidade com o sistema, isso aí tudo bem, mas não tem essa incredulidade na pessoa de Cristo. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa paz. É só Ele que pode transformar água em vinho. Só Ele pode transformar um coração duro num coração crente, temente ao Senhor, cheio de graça e de verdade. É só Ele que pode transformar aquela mente cauterizada pelo pecado na mente de Cristo. Só Ele que pode transformar o interior do ser humano. Jesus diz: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. É Ele quem transforma água em vinho.
E é interessante esta analogia que o mestre Sala faz aqui, porque todos chamam o noivo e falam, todos servem primeiro o bom vinho. Quando as pessoas já estão alegres, do vinho serve o inferior. E você inverteu a ordem, serviu o bom depois, serviu o inferior primeiro e depois você foi servir o bom vinho. Eles não sabiam que era Jesus que tinha feito aquela transformação. Jesus sempre transforma aquilo que é inferior a algo extremamente superior. É por isso que só Ele pode te dar uma nova vida, trazer um novo rumo à sua existência. Só Ele pode te dar salvação e vida eterna. Além disso, nós sabemos que a aliança com Deus no Antigo Testamento era uma aliança mais limitada do que agora confirmada e agora completa, concretizada em Cristo no Novo Testamento. Então nós agora fazemos parte de uma aliança superior, porque Cristo já veio, Ele já derramou o seu sangue na cruz, Ele já ressuscitou no terceiro dia, Ele já subiu aos céus e Ele voltará para buscar a sua igreja. Então nós já podemos pregar uma obra completa de Cristo para a salvação de todo aquele que crê em Cristo como seu Salvador. É por isso que o bom vinho veio depois e o inferior veio primeiro. Hoje nós vivemos uma aliança superior pela graça de Deus na pessoa maravilhosa de Cristo, e fazer o que Ele manda é o nosso dever, mas acima de tudo precisamos de crer nele como nosso Salvador. Aqui o texto vai dizer que o bom vinho é aquele que Jesus traz até nós. Quantas pessoas que vivem uma vida desiludida, uma vida triste, sem esperança, não tem esperança para viver, não tem esperança para morrer, o coração parece estar sempre amargo. Então Jesus chega oferecendo este bom vinho, este poder transformador do Evangelho no coração humano, para dar uma nova vida, para trazer uma nova esperança, para dar uma nova direção. E um detalhe importante desse texto é que quando conclui o episódio, a narrativa, João registra que com este sinal, observa que não é chamado aqui de um milagre, é chamado de um sinal. O Semeion, lá no grego, é exatamente um sinal de um novo tempo. É o sinal que Cristo estava ali estabelecendo o seu reino eterno, o seu reino cósmico, o seu reino eterno. É um sinal de que o reino dos céus havia chegado até os homens. É um sinal da graça maravilhosa de Deus derramada no coração do pecador para dar a ele uma nova vida. Então, com este milagre ou com esta transformação de água em vinho, deu Jesus início aos seus sinais. Então, o milagre aqui é chamado de um sinal, sinal do reino. E, além disso, vai dizer assim, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Esse Evangelho de João é escrito a todo aquele que crê. Esse Evangelho de João é escrito para que você que ouvir o Evangelho creia que Jesus é o Filho de Deus e para que crendo você tenha vida no seu nome. Este sinal foi para que os seus discípulos creram nele. Então, nós vemos que Jesus começa primeiramente mostrando aos seus discípulos quem ele era, o Filho de Deus, o nosso Salvador, que veio a este mundo para buscar e salvar o perdido. E toda a ênfase do Evangelho de João é para que você creia que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. O primeiro sinal, então, Jesus faz diante dos olhos dos seus discípulos, para que eles crescem nele como Filho de Deus, como seu Salvador, porque depois eles haveriam de pregar este Evangelho. E antes de você pregar o Evangelho, você precisa de crer no Evangelho. O Evangelho é o Evangelho da graça salvadora de Deus. O Evangelho é o Evangelho da nossa redenção. Por isso que os discípulos creram nele. E Jesus então realiza
este primeiro sinal aos olhos dos seus discípulos, para que os discípulos crescem nele e depois acompanhasse o ministério de Jesus. Você já crê em Jesus como seu Salvador? Você já crê nele como Filho de Deus, aquele que veio buscar e salvar o perdido? Entregue a ele o seu coração, a sua vida. Só ele pode te dar paz, só ele pode te dar uma nova vida, só ele pode te dar esperança. Que Deus abençoe a sua vida neste momento e que você, assim como os discípulos, você também possam crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, que veio a este mundo para salvar a sua alma. Que Deus assim o abençoe. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir o nosso programa. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duracell é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Chegamos aqui ao momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco. Muito obrigado pela sua companhia aqui na TV Grandourados e na TV Com Brasil. Que Deus abençoe a sua vida onde você estiver. Eu quero orar por você e orar também pela sua família. Querido Deus, muito obrigado por este momento, quando podemos levar a Tua Palavra através deste canal. Obrigado porque o Senhor é o Deus da transformação. O Senhor é aquele que transformou água em vinho. É aquele também que transforma o coração inquieto num coração de paz, um coração aflito num coração que encontrou descanso no Senhor. Portanto, nós oramos por aqueles que nos ouvem, nos acompanham, nos assistem neste momento, pedindo que o Senhor derrame a Tua graça e a Tua misericórdia nesta família, neste pai de família, nesta mãe de família, neste jovem, nesta criança que agora assiste este programa e recebe o Evangelho no seu coração, como a dádiva do céu. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Continue na programação deste canal.